Por favor, em Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Todo mundo com a Bíblia aberta? Quem está com a Bíblia aí? Levante a Bíblia aí, deixa eu ver. Nossa, 737 pessoas levantaram. Olha que bênção, gente. Ficou umas 350 que não trouxe, hein? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 27. Acompanhe a leitura, por favor. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Até aqui. Pai, oramos para que haja luz, graça, misericórdia em nós. Que Teu Espírito mexa conosco e nos impulsione a ter agora total reverência e intrepidez diante do Senhor, com a intenção de receber do Senhor instrução. Abençoa o nosso coração, perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. A salvação é um projeto familiar, porém uma escolha individual. Uma decisão que é Deus e eu. Muitos confundem esse texto de Atos 16, 31 com uma promessa. E nesse contexto, os apóstolos, Paulo e Silas, são dirigidos pelo Espírito Santo e proferem uma palavra especial ao carcereiro de Filipos. Vejam bem que, no contexto, os apóstolos de Jesus foram açoitados e presos, levados para a cela, talvez num subsolo, amarrados, acorrentados, certamente machucados, as suas pernas acorrentadas aos carcereiros, a outros presos, enfim, uma masmorra, uma prisão. Então, o carcereiro, vendo esta cena, tendo pedido uma luz, porque havia ali um terremoto, a escuridão total, diz o texto que ele entrou trêmulo,
prostrou-se diante dos apóstolos, depois trazendo-os para fora do cárcere, disse: Senhores, eu estou estarrecido. O que eu devo fazer para ser salvo? Então, o apóstolo Paulo, intrépido, levanta a voz e responde: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Vejam bem, quando uma pessoa é salva, não significa que todos automaticamente, todos os seus familiares se converterão. A resposta para Deus, ela é individual. Eu não posso responder por você e nem você por mim. Mas há aqui um estímulo. Paulo responde para ele: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo, e toda a sua casa. Haverá possibilidade de também serem salvos. E nós vamos entender isso aqui. O amor de Deus, ele é aberto a todos. Mas a decisão de corresponder, de reagir, tem que ser de cada um. Os sinais, as evidências têm que vir pessoalmente. Irmãos, a família é onde nós temos a liberdade de ser quem somos e fazer o que nós desejamos nas nossas intimidades. Mas eu penso que em muitas situações, a família ela fica aprisionada por questões de relacionamentos e problemas de passado, coisinhas. As amarras que não se soltam. Talvez os traumas. E por isso muitas pessoas não conseguem prosseguir e parece que algo lhes impede de prosperar nessa ideia de relacionamentos fraternos saudáveis, harmoniosos, prazerosos. Esse lugar tão aconchegante que é o nosso lar. Há uma promessa aqui de salvação para a família. Paulo e Silas estavam presos por terem libertado uma jovem endemoniada, logo ali, Atos 16:16. Foram levados para a prisão, porque aquilo causou um reboliço naquele cenário, perturbação. Os perseguidores dizendo que aquilo era uma badalação humana, que Paulo estava tumultuando o ambiente. Vejam que o carcereiro comumente ele não saía da prisão, pois era sua responsabilidade permanecer a vigiar os presos. Sua casa provavelmente era anexa às celas, de modo que praticamente se via como um prisioneiro com toda a sua família. Então, por isso, Paulo e Silas estão dirigindo uma palavra a eles: olha, creia no Senhor Jesus e será salvo, e tu e tua casa, que está do lado. Paulo e Silas, então, foram livres. E Deus os usou para libertar a família deste homem. Este homem também precisava de libertação desta prisão em que ele vivia. Mas deixa eu pensar com vocês aqui, mudar de cena para a gente entender um pouco melhor.
Imagine que Paulo esteja em um barco jogando uma corda para o carcereiro e sua família que estão na água após um naufrágio. Paulo diria: agarre a corda, você e toda a sua família, e será salvo. Obviamente, a corda seria o único meio de salvação para quem agarrasse-a. De nada adiantaria o carcereiro agarrar e seus filhos não. Certo? Aqui nós percebemos nesse cenário ilustrativo que a salvação, ela estaria disponível a todos na corda, e o ato de agarrá-lo garantiria o mesmo destino para todos: sair do naufrágio. Se prestar atenção, verá que Paulo e Silas não pregam a palavra apenas ao carcereiro, mas a todos os que estavam em sua casa. Ao crer no Salvador, o carcereiro foi salvo de todos os seus pecados eternamente. Está claro no texto. Aqueles de sua família que creram também foram salvos, mas os que não creram foram colocados sobre um privilégio de uma casa mudada pelo Evangelho. Então veja que há uma promessa, há uma esperança para a sua casa. A Bíblia relata um episódio em que Paulo e Silas foram presos num terremoto que aconteceu e ninguém era capaz de enxergar nada. Os presos foram libertos das suas algemas. E veja que nesse ato, nesse momento de desespero, esse homem quer tirar a sua própria vida. Ficou louco. Ou eu tiro a minha vida aqui agora, ou as autoridades vão me levar para a guilhotina e vão me trucidar, porque ele jamais poderia abandonar os presos. E é possível que Paulo tenha dito ali eu tido uma revelação específica sobre aquele homem. Porque diz o texto, a partir do verso 16, aqui de Atos 16, a partir do verso 19 especificamente, que Paulo e Silas cantavam e oravam na noite presos, e os que estavam presos também ouviam a palavra de Deus, ouviam o cântico. E nesse momento espetacular, nesse cenário aqui, extremamente esplendoroso, causando aqui perplexidade, um terremoto, às escuras, não há o que fazer. Esse homem é tocado pelo poder de Deus e diz a Bíblia que ele se prostra aos pés dos apóstolos, eles o adoram e ele pede luz. O coração dele já é outro. E nesse momento os apóstolos imediatamente declaram: creia no Senhor Jesus e será salvo. Evidentemente que uma revelação guiou Paulo e Silas a essa declaração. Eles estavam ali pregando, cantando, orando na madrugada. Vejam bem, queridos, Jesus, ao relatar o seu propósito no mundo, deixa bem claro que ele veio trazer divisão. E que coisa esquisita isso. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, eu vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Jesus falando. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogras. Lucas capítulo 12. Impressionante, por que será que o Salvador nos mostraria um cenário de divergência se a família inteira fosse salva quando um membro o aceitasse? Intrigante.
Jesus disse que veio para causar divisão. Por quê? Porque na casa vai haver um que crê e outro que não crê. E Jesus está ilustrando aqui com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com sogra, com nora, com sogra. Isso vai ter problema. Porque uns vão crer, outros vão crer mais ou menos e outros não vão crer. É o próprio Jesus ensinando. Por que haveria essa divisão? Porque os pensamentos são diferentes. Ao aceitar esse convite para a salvação, entendendo Jesus como Salvador, uma família inteira é impactada. Mas isso não significa que todos foram ou serão salvos. Apenas demonstra que reconhecer Jesus como Salvador pode trazer uma divergência de pensamentos. A salvação é uma escolha, Deus não força, por isso é individual, e quando Deus encontra, a evidência é clara e os testemunhos são claros. Há esperança para a salvação da casa inteira. Mas não há uma garantia. O que fazer então por sua casa? Talvez você que está aqui nessa noite, você tenha dúvida, mas então, eu não sei, será que na minha casa tem alguém? Irmãos, não significa que você foi batizado ou batizada, que será batizado daqui a pouco, daqui 1 ano, 2, 10. Não significa que você é um salvo. Batismo não salva ninguém. O texto diz para nós que foram batizados. No impacto da emoção, no calor daquela cena, diz a Bíblia que todos foram encontrados. Mas aí a gente pode responder aqui as perguntas, nesse texto, o que devemos fazer para alcançar aqueles familiares que ainda estão perdidos. Talvez na sua própria casa você tenha dúvida. A primeira coisa que eu quero destacar aqui e pensar com vocês que nós devemos fazer é pregar a palavra de Deus. Diz o versículo 32, e lhes pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa, a todos os de sua casa. E aí, meus irmãos, minhas irmãs queridas, nosso grande desafio, como servos de Deus, eu crendo, atendendo a orientação dos apóstolos, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Diz o texto que eles pregaram para toda a casa. Não importa quem vai converter. Então, sabe o que nós precisamos fazer? Pregar. Pregar e pregar. Eles estavam presos, com pés e mãos amarradas, mas com lábios cantaram e adoraram ao Senhor. E diz o texto que todos os que estavam presos ouviam. Os companheiros de prisão escutavam e recebiam a ministração daquele louvor. Diz que John Newton compôs o hino Graça, né? A maravilhosa graça no porão de um navio. Cantando ali para muitos presos, embarcados ali. E diz a história que muitos se converteram ouvindo aquela mensagem cantada. Irmãos, vejam bem, os familiares não se convertem automaticamente. A Bíblia diz que todos terão que ouvir, para crer, para serem despertados. E aí nós vamos lembrar que filho de crente não é crentinho. Tem que dar sinais.
Tem que ser discipulado, ensinado as doutrinas básicas, tem que provar, tem que vir à frente e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, demonstrar fé, arrependimento, quebrantamento diário. Agora, veja bem, o que nós entendemos é que uma casa onde há uma pessoa cristã, convertida, demonstrando o amor a Jesus, serviço a Jesus, é uma casa que tem sinais claros, que é uma casa mais pacífica, mais harmoniosa. Há temor, mas não significa que todos estão salvos. Talvez isso seja um desestímulo para você? Não. Porque você como eu, nós entendemos que Deus mexe com o coração particular. Deus não chama coletivo. Uma família, vem cá todo mundo. Não, Deus dá sinal para você. E você não sabe, você não tem as garantias de que Deus deu o mesmo sinal para um coração e para o outro. Então o que nós precisamos fazer? Pregar, pregar e pregar, insistir e pregar e pregar. Porque é necessário arrependimento e fé, assim como fez o carcereiro, é necessário levar a palavra para aqueles que ainda não ouviram, e com resultado é gerado o arrependimento individual, a demonstração de fé, uma esperança renovada e um comportamento alterado. A nossa função é fazer Jesus conhecido, isso é pregando o Evangelho, dentro de casa. Dentro de casa. Para que exista salvação, os familiares precisam ouvir o mesmo Evangelho que alcançou o primeiro membro da família. Olha, é tão interessante a gente perceber alguns testemunhos, né, daquela mulher que era líder de SAF em Curitiba. Aquela mulher era líder, viajava para todos os congressos. Era cristã, autêntica, mas o seu marido era um feiticeiro, era um pai de santo. E um dia ela sai numa sexta para voltar no domingo. Alguma coisa acontece, ela volta no sábado. Ela havia parado de orar pelo marido. Deus, eu não vou orar não, porque diz a Bíblia que nem todos serão salvos, então meu marido parece que não é, e eu vou parar com essa história de orar por ele. E ela sai numa sexta para voltar no domingo. Nunca havia acontecido aquilo antes. Ela volta, tinha uma cena de feitiçaria na mesa da sala. Ele estava ali, todo quebrantado. Ela passou para o quarto, quebrantada, chorando em lágrimas, diz: Deus, eu não vou desistir de orar pelo meu marido, porque eu não quero ver isso aqui de novo. E pouco tempo depois, aquele homem se converteu ao cristianismo, se tornou um líder da igreja e foi servir a Deus com ela. Porque ela não desistiu de pregar o Evangelho para ele e mostrar para ele o amor de Jesus. Era o seu marido. Ainda que em todos os casos a salvação irá depender da fé individual, é de grande consolo para qualquer pai e mãe crente saber que Deus promete esse privilégio a seus familiares, mas depende de pregação do Evangelho. Depende de estarmos ali atentos, mostrando o nosso amor a Jesus, a nossa dedicação. Não são poucas as famílias que têm a alegria de ver todos os seus membros serem salvos depois da conversão de um pai, de uma mãe, de um membro da família, uma criança. Eu conheço a história de uma criança que na igreja, servindo, confessou, batizou, confessou seus pecados, e os pais os pais e a família foram levados para a igreja também, para a mesma coisa. E há exemplos. Porque há alguém transformado pelo Evangelho. Então esse alguém tem que pregar. Se você é esse alguém, continua demonstrando que você ama Jesus. Então a primeira coisa que nós fazemos para despertar é pregar o Evangelho dentro da casa. E segundo, diz o texto no verso 34, nós precisamos dar um testemunho. Verso 34, então levando-os para a sua própria casa. Agora o carcereiro já leva eles para casa, é para curá-los, para curar as feridas, para limpar o sangue, trazer remédios, limpar aqueles açoites. Agora o carcereiro não é mais aquele carrasco que impede
de livremente circular, até mesmo na cela, o carcereiro já leva eles para casa. Agora é hora da gente dar um testemunho. Eu sou salvo, eu vou dar meu testemunho dentro de casa. Sabe como é que a gente faz isso bonito? Eu vou amar mais a minha esposa, eu vou ter mais cuidado com o filho, e vice-versa. Eu vou mostrar que o meu coração é um coração quebrantado, transformado por Jesus, dentro de casa. E isso mexe no senso também da pregação, por atitudes. O seu comportamento. O bom testemunho desses que se convertem atrai outros. Eu costumo pregar de forma, às vezes, muito simples e objetiva. Quando eu encontro um pecador, impenitente, às vezes até em estado alterado, como entrou um senhor ali agora. Você não quer experimentar o Evangelho, não, porque eu experimentei e me fez muito bem. Mudei minhas convicções, mudei meu comportamento, mudei meu estilo de vida. Alterei minha conduta. Você não quer experimentar, não? Então é isso, testemunha é isso. É você simplesmente dizer que o que Deus fez comigo pode fazer com você. A minha casa é uma casa de paz, a sua também pode ser. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão conflituoso, de relacionamentos fraternos tão quebrados ou tão insensíveis, que às vezes não há nem contato. Às vezes filhos trancados no quarto, cônjuges que sem comunicação, sem diálogo. Há um tempo de uma frieza perigosa, assustadora, ameaçadora nos relacionamentos, no convívio do lar. Esse mundo virtual tem acabado com a sensibilidade humana. E nós precisamos nos policiar, nós precisamos ter muito cuidado. Eu sou um deles, você é um deles. Que isso tem tirado de nós o contato, o aconchego. Veja bem, aqui Paulo ilustra em 1 Coríntios, a partir do capítulo 7, sobre essa ideia de o marido crente, ele atrai a esposa não crente e vice-versa. A esposa que é crente, o marido é incrédulo, com o seu testemunho, ela convive bem e ela atrai o seu marido incrédulo. Paulo está dizendo isso, com o seu testemunho. Com a sua sensibilidade. Eu falei aqui há 2 domingos atrás sobre a importância de detalhes, né? Mãe, como é que você está vendo o seu marido, o seu esposo sair de casa? Bem arrumado ou um mulambo? Todo largado. Como mãe você está vendo o seu filho ir para a escola? Com a roupinha limpa, cheirosinha, limpinho? Ou com a roupa manchada de que boa, suja, sei lá? Qual é o cuidado que nós estamos tendo com as relações internas, íntimas, calorosas, gostosas, aconchegantes dentro do nosso lar? Qual é o comportamento que nós estamos tendo? Qual é o testemunho que nós estamos dando como família cristã, como gente que ama a Deus? É nos detalhes. Eu costumo dizer que é nos detalhes que a gente ganha e é nos detalhes que a gente perde. Perde grandes oportunidades, mas você ganha grandes bênçãos dentro da sua casa. Então pense nos detalhes, né? A ideia do testemunho dentro de casa. Eu gosto muito daquele filme, um pai americano que pega sua filha, completando 15 anos, leva ela para o melhor restaurante, prepara ali a melhor mesa, os melhores talheres, o melhor cardápio, o melhor prato, e serve aquela menina, e aquela menina toda bem arrumada, maquiada, ela fica sem entender nada. E ela pergunta: pai, mas o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Ele diz: eu estou te trazendo para um jantar, para te demonstrar como eu quero que o seu namorado, o seu futuro namorado e esposo trate você desse jeito. Ele puxa a cadeira para ela sentar, ele arruma o talher, ele arruma o guardanapo, ele traz o melhor cardápio para aquela menina de 15 anos comer. É assim que a gente tem que lidar com as nossas casas.
É assim que o nosso testemunho vai ser uma evidência do amor cristão que brotou no meu coração e faz diferença na minha vida e vai fazer diferença dentro do meu lar. Irmãos, a gente está perdendo muito por ignorar isso. E é por isso que eu insisto, como é que você está cuidando do marido, como é que você está cuidando da esposa, como é que você está cuidando dos filhos? É no detalhe. Porque diz a Bíblia que a esposa cristã, crente, sábia, ela edifica o seu lar e ela ganha o coração do seu marido incrédulo, e vice-versa. E exemplos temos muitos. Finalmente, irmãos, a gente cuida para que haja realmente a possibilidade da salvação, exercitando bem a nossa fé. Veja que o texto do verso 30 e 31, depois, trazendo-os para fora, diz: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa. Crê. Veja que a pergunta dele é uma pergunta intrigante, porque ele foi já tocado pelo Espírito Santo. Ele apenas agora quer entender a fé. E aí agora o que nós vamos fazer? Eu também fui tocado, porque o Espírito Santo, ele não é um grosseiro que chega bruto, te empurrando, jogando no chão. Ele é um gentleman, ele é um cavalheiro que chega gentilmente, mexe com o seu coração, mas ao mexer com o seu coração, você quer reagir de forma diferente e responder positivamente. Então eu tinha dúvidas, o que eu devo fazer agora, gente? Eu estou mudado, alguma coisa aconteceu comigo. E Paulo e Silas apenas diz para ele: crê no Senhor Jesus, creia. Há um período de apostasia, há um período de uma timidez na fé, e nós vivenciamos isso aí agora. A pandemia, dengue, covid, trouxe essas loucuras, esse desassossego na alma. Ninguém mais agora crê em Deus, todo mundo crê agora na vacina, no projeto, na compra, na vacinação. Falar nisso, Nilton, você foi vacinado ou não? Então vamos mandar prender, Luan, algema aí para nós. Porque tem que vacinar, porque não crê mais na cura divina. Gente, há uma crise de fé. E Jesus está aí executando o seu serviço, atendendo às demandas do Pai, com intrepidez, com poder. E ele sobe ao céu e diz para os apóstolos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis eu, ali, aqui, ali e lá. A nossa fé. Ou Jesus mudou, ou a minha salvação depende de circunstâncias, depende do ambiente, depende do cenário, depende da crise, da pandemia. Você quer um ambiente mais saudável, promissor, para você pregar o Evangelho é no hospital. Eu revi um rapaz, depois de 30 anos que eu não vi agora, lá na minha viagem. Segunda-feira. E tão carente, tão necessitado de uma conversa, de um diálogo, aquele reencontro, né, gostoso, porque a gente era amigo, conhecido e tal. E a gente teve um tempo muito bom ali, de conversa, de rever algumas coisas lá de 30 anos atrás. Pensa 30 anos atrás, antes, quando você tem 55 hoje, né? Quando você tinha 20. 30 anos. Aí ele conversa, fala, se alegra de saber que hoje sou diferente, que eu sou pastor, nem sabia. Nunca mais falei com ele. Incrível. Um dia depois, ele foi para o hospital. Está lá internado, curando a infecção. E quando eu soube, eu comecei a mandar mensagens para ele, mandei link de pregações aqui, e ele todo extasiado, todo feliz e alegre, e perplexo com a palavra de Deus, e manifestando ali uma fé que parece que ele nunca teve. Quer um lugar melhor do que esse, para você ver como é que está a sua fé?
Sabe que nessa hora de pandemia, nesse desespero todo de máscara, de álcool em gel, de lavar a compra, lavar o sabonete. Teve gente que está lavando sabonete para lavar as mãos. Incrível, né? Gente, eu não estou aqui criticando, tá? Estou aqui fazendo um comentário pessoal. Respeito tudo aquilo que você fez. Mas como eu sei que aqui ninguém não foi tão exagerado, que a gente manteve a fé, né, gente? Mas sabe que nessas horas a coisa melhor que a gente faz é manter a fé dentro de casa, na família. Olha, eu continuo crendo em Jesus. Porque Jesus me salvou, Jesus me salvará. Se for a minha data, se for a minha senha, eu vou com Ele hoje, amanhã, depois, daqui 10 anos. E aí eu preciso mostrar isso todos os dias dentro da minha casa. Para a minha família sentir firmeza. Para os meus filhos saberem que a minha fé é inalterável. Que a Bíblia continua sendo a palavra de Deus firme e forte para a minha vida e para o meu coração. Agora, nós precisamos despertar a nossa fé no sentido de que Deus pode libertar toda a casa. Sim. Deus pode salvar toda a casa. Isso nunca pode alterar o nosso ânimo em estar exercitando a nossa fé e mostrar que Deus não mudou para mim dentro de casa. Deus é o mesmo. Independente das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo. E finalmente, para concluir, eu quero dizer para vocês que há um meio aqui extraordinário de você manter essa esperança viva no seu coração de que toda a sua casa pode ser salva. A intercessão. Ore pela sua casa. Jesus diz lá, Paulo, dizendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, antes de tudo peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Irmãos, ore pela sua casa. Interceda pela família inteira. Não é no momento de tragédia, de dor, de perdas significativas que você deve orar mais. É todos os dias. Há um movimento de oração aí despertado para a última semana de maio, um movimento de oração mundial. A última semana de maio em oração pelas famílias. Entre nesse projeto. Escolha um horário no seu dia. Dedique-se a um momento na sua vida para orar. Você que está aqui me ouvindo agora, você filho, presta atenção aqui, vocês filhos. Orem pelo papai, orem pela mamãe. Para que o papai e a mamãe tenham saúde, condição de trabalhar, responsabilidade, caráter, ética, zelo, boa administração. Ore pelos papais. Você pai, ore pela sua esposa que ora pelos seus filhos. As coisas podem mudar dentro de casa. Os relacionamentos podem ser melhores. Você, esposa, ore pelo seu marido que sai para trabalhar, ganhar o sustento, representar sua casa lá fora. Ore uns pelos outros. O risco que você corre quando você ora é Deus responder. Interceda pela sua casa. Não há também garantias de que ao orar você pode encontrar salvação para casa. Mas uma batalha por vida se inicia no mundo espiritual. Nós choramos e lamentamos muito a perda da nossa irmã Luzinete, lá, do seu filho hoje. Certamente ela nunca deixou de orar pelo seu filho. Mas pode ser que ela, com a sua oração, Deus pode ter alcançado o projeto que ela sonhava, que era a salvação do seu filho. Pode ser. E nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós temos que falar com Jesus, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Quando nós levantamos as nossas mãos aqui, nós dizemos, em nome de Jesus, nós oramos confiando que Deus pode
alterar as coisas. Deus pode mudar as coisas. Deus pode trazer paz ao meu coração. Deus pode trazer cura. Deus pode trazer salvação. Eu recebi uma pergunta esses dias. Pastor, mas eu devo orar por salvação? Sim. Ore para Deus encontrar os eleitos para serem salvos e dar sinais aqui. Ore para que Jesus vá atrás dos eleitos de Deus e traga-os para o batismo, para a confissão pública de fé, arrependimento e trabalhar sério pelo Evangelho aqui. Ore por isso, pode orar. E ore pela sua casa para que a sua casa seja o melhor lugar do mundo para se viver. Para que seja o lugar mais aconchegante para se acolher. Para que seja o abraço mais sincero, mais gostoso que você possa receber. Zele da sua família. Lute pela sua família. Vamos orar? Fiquem de pé para a gente encerrar. Quero convidar o Ministério de Louvor para a gente cantar a última música. Ele é a glória. E eu quero orar por você, mamãe. Todas as mamães aqui na frente, que eu quero orar aqui nessa oração final. E depois os meninos vão apresentar aqui. Deixar os bebês primeiro? Depois a gente ora com as mamães, né? Tá bom então. Então, mamãe, fica quietinha aí. O pastor está empolgado, hein? Vamos orar então, irmãos. Pai, em nome de Jesus. Abençoa o nosso coração, a nossa casa. Que a verdade ouvida hoje, a palavra do Senhor, aqueça o nosso coração com entusiasmo. Encha-nos, Deus, de prazer em sermos família, viver em família. Se há problemas, que o Senhor nos ajude nos ajustes, nas correções. Se há falta de perdão, Pai, que o Senhor mexa com o coração para que haja um perdão sincero, verdadeiro, renovador dos vínculos. Se há falta de amor, ó Deus, insensibilidade, que o Senhor mexa também para que esse amor flua e o abraço seja carinhoso, gostoso, cheio de amor. Abençoe cada casa, Pai, em nome de Jesus. Amém.